Olá, queridos, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante as evidências escatológicas que estão ocorrendo a cada dia, eu gostaria de compartilhar convosco alguns pontos importantes que encontramos na Bíblia Sagrada, narradas por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, sobre os sinais que predizem a sua vinda. Nós temos observado ao longo dos anos que muitas coisas têm ocorrido e todas estas vêm dignificando a veracidade das palavras escatológicas de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vamos encontrar esse texto sendo dividido em partes, pois aqui trata-se de assuntos históricos e assuntos futuros. Algumas profecias já se cumpriram, dentre outras estão se cumprindo e cumprir-se-ão logo mais quando a igreja sair da terra. Eu quero falar para vocês apenas de alguns sinais da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja e do que nós estamos passando. O versículo 4 de Mateus 24, em relação à leitura que eu vou fazer, trata-se aqui de alguns pontos importantíssimos que nós já vivemos e estamos vivendo. A Bíblia que eu estou utilizando, de João Ferreira de Almeida, é a edição corrigida e revisada. Nessa leitura, ela é diferente de algumas outras, porque aqui encontra-se a palavra peste, em algumas versões não tem, que está no versículo 7. Então eu vou ler a partir do versículo 4 até o versículo 8 e fazer um pouco da interpretação desse texto para a edificação dos irmãos. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Encerrando-se esse versículo, nós vamos parar por aqui, no entendimento de que existe a interpretação de que a igreja vai passar pelo período da tribulação e ser arrebatada na metade da tribulação, a interpretação de que a igreja será arrebatada antes da tribulação e a interpretação de que a igreja passará por toda a tribulação e logo após será arrebatada. O princípio de dores, ele inicia-se um período de sofrimento que a igreja está passando por ele. Mas a igreja não irá passar pelo período da grande tribulação, pois nós acreditamos e somos pré-tribulacionistas, ou seja, sairemos da terra antes do período da tribulação. Nesse período aconteceriam, ou seja, antes do período da tribulação, ou neste período de princípio de dores, nós encontraríamos esses fatos, essas decorrências. E eu quero falar sobre pelo menos 4 delas agora, que são falsos cristos e falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fome e a quarta, as pestes que têm sobrevindo sobre a terra e o momento em que nós estamos passando agora, ok? Esta é a primeira parte que eu quero discorrer convosco e vou em rápidas palavras resumir
o que Jesus Cristo estava falando escatologicamente sobre as coisas que iriam sobrevir no mundo após a sua partida. Jesus estava respondendo aos discípulos perguntas que eles lhe fizeram em relação aos sinais, ou em relação ao tempo, ou quando seria a sua volta, o seu retorno. Jesus deixou bem claro que aquele dia do seu retorno, ninguém saberia quando ocorreria. Então, as tentativas que já houveram de marcar ou demarcar a data da sua volta, todas falharam. Ninguém conseguiu ainda especificar a data. Porém, Jesus deixou claro que sinais aconteceriam do seu retorno. E ele iniciou falando para que os seus tomassem cuidado com os falsos cristos, falsos profetas. Versículo 4 e o versículo 5, ele começa dizendo: ninguém vos engane. Significa que algumas pessoas seriam enganadas. E ele disse: eu sou o Cristo. E conclui dizendo: enganarão a muitos. Quando observamos do século, apenas do século 19, 20 e 21, já surgiram cerca de 26 Cristos, ou homens dizendo ser o Cristo. Aquele que estava aqui no Brasil é o Henrique Cristo, que morava aqui nessa região nossa de Brasília. Alguns estão dizendo que ele morreu, já até morreu, porque não se está sabendo dizer aonde ele está, né? A mídia nem fala mais dele. Teve um outro chamado José Luiz de Jesus Miranda, também lá de Porto Rico, morreu de câncer, e a igreja não confirma isso, mas ele morreu de câncer. Aquele homem deixou cerca de 700 igrejas fundadas com mais de 25 países e vários membros que estão ali acreditando fielmente nas suas palavras. Em 1834, um senhor chamado John Nicholson dizia também ser a encarnação de Cristo e o Salvador do mundo. Morreu ele, matado por soldados ingleses. Teve um outro homem chamado Arnold Porter. Esse aqui também se dizia ser o Cristo. E ele, numa tentativa de chegar aos céus, subiu num penhasco e lá ele pulou para subir aos céus. Só que ele desceu profundamente no abismo e morreu. Um outro homem chamado de Lode Pallingbauer foi o fundador de uma seita na Holanda. Ele dizia ser o corpo encarnado de Cristo. Também veio a óbito. Teve um muito famoso, nasceu em 1931, morreu em 1978, chamado de Jim Jones. Jim Jones, ele provocou a morte de muitas pessoas, inclusive por forma de suicídio coletivo, em 18 de novembro de 1978. Então teve vários Cristos, e todos eles levaram as pessoas ao engano e muitos até mesmo à morte. Segundo sinal, Jesus disse que seria guerras, rumores de guerras. Nunca se ouviu falar de tanta guerra quanto nos últimos séculos. Só em 1993 foram cerca de 29 guerras. A Cruz Vermelha estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas e muito mais já foram mortas em guerra desde 1900. Houve algumas que levaram milhares de pessoas inocentes, civis à morte pelos seus conflitos, como por exemplo, houve a guerra de Taiping na China,
que morreram de 20 a 30 milhões de pessoas. Houve uma chamada de sino-japonesa, que foi na Segunda Grande Guerra Mundial, que também morreram de 20 a 30 milhões de pessoas. As guerras dos Três Reinos na China, cerca de 40 milhões de pessoas, a maioria civis. A Primeira Guerra Mundial levou à morte cerca de 18 milhões de pessoas. A Segunda Grande Guerra Mundial levou de 60 a 85 milhões de pessoas. Milhares de pessoas têm perdido a vida em meio às guerras. Terceiro sinal, Jesus falou da fome. A fome, infelizmente, tem matado milhares de pessoas. Atualmente, só na Somália, são cerca de 6,2 milhões de pessoas com desnutrição, morrendo todos os dias. Os dados de hoje condizem com os de 2017, onde morreram cerca de 5.653 pessoas de fome no Brasil, 15 pessoas por dia. Quando é calculado isso no mundo, são 4 pessoas que morrem de fome por segundo no mundo, 15 por dia, 900 pessoas por hora, cerca de 21.600 pessoas todo dia morrem de fome no mundo. Calculando esses valores, chegam-se a um total de 7,9 milhões por ano de pessoas que morrem de fome. Depois Jesus diz no versículo 7, pestes, câncer, cólera, AIDS, febre amarela, malária. Só uns números para vocês entenderem o que quer dizer isso. No mundo, são cerca de 32 a 44 milhões de pessoas com HIV. Desde o descobrimento da doença até a data de 2018, já morreram mais de 32 milhões de pessoas com AIDS. Uma outra doença que matou muitas pessoas, a peste negra ou a peste bubônica, que também começou na China em 1333 e espalhou-se para a região da Europa. Até o ano de 1351, ela havia matado cerca de 25 milhões de pessoas. Em 4 anos. Nós estamos sofrendo aqui no Brasil com essa peste agora, uma questão de meses, e já estamos surtados. Você imagina 4 anos sofrendo uma doença. A malária, ela mata mais de 3.000 crianças por dia na África. Cerca de 500 milhões de pessoas por ano no mundo todo são contaminadas com essa doença. Já morreram cerca de 1 milhão a 3 milhões de pessoas. A questão da gripe. O Hipócrates, que foi um grande médico grego em 412 antes de Cristo, ele dizia que sempre próximo ao inverno a gripe aparece com algum tipo de epidemia, sempre mostrando as caras e trazendo alguma coisa. Nem sempre são epidemias de grande porte como agora, mas ela aparece. No entanto, vamos observar aqui alguns exemplos. A gripe russa veio lá do Uzbequistão, próximo à Rússia. Ela era chamada de H2N2, foi de 1889 a 1890 e matou 1.500.000 pessoas. A gripe espanhola, ela saiu dos Estados Unidos, foi um período de guerra, foi para a Espanha, mas como ela proliferou mais na Espanha, ela foi chamada como berço da gripe, né? Então por isso que deram o nome de gripe espanhola. H1N1, que foi de 1918 a 1919 e matou cerca de 100 milhões de pessoas. A gripe asiática, né, todos sabem, proveio da China. H2N2, de 1957 a 1958, matou cerca de 2 milhões de pessoas. A gripe de Hong Kong
também proveniente da China, H3N2, ela foi de 1968 a 1969 e matou cerca de 3 milhões de pessoas. Depois, a outra que surgiu, essa peste, conhecida como a gripe suína, proveio do México, conhecida como H1N1 também, de 2009 a 2010. Ela matou cerca de 17 mil pessoas. E a gripe aviária, proveniente também da China, conhecida como H5N1, que foi de 1997 no ano de 2004, quando na Coreia do Sul houve alguns casos. E ela matou cerca de 300 pessoas. Graças a Deus não foram tantas, porque na China, quando eles descobriram que a origem vinha dos frangos, eles mataram cerca de 1,5 milhão de frangos, o que ocasionou então no fim do vírus. E agora o Covid-19 ou coronavírus. Até agora, espalhados aí no mundo, já morreram mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Então eu estou fazendo aqui esse vídeo convidando os irmãos a se manterem em casa, se resguardarem, zelar pela sua família, que você não faça parte da estatística da OMS, nem da ONU, que você com a sua família vive em paz, usufrua da velhice, cuida dos seus filhos e dos seus netos e viva bem, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Quero deixar rápido essas palavras aí com um pedido de oração, que também vocês orem por mim, pela minha casa. E depois eu quero fazer um outro vídeo e divulgar para vocês sobre os outros sinais: terremotos, multiplicação da iniquidade, a proliferação do ocultismo, a ciência, né, o avanço da ciência, a decadência moral e social, e glorificar a Deus pelas vossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz.